Bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez e a gente possa sintonizar essa onda magnética de paz e de amor que Jesus emana constantemente para nós. É justo e viável que um turbilhão de ondas magnéticas está girando a Terra mais rápido, deixando nossas mentes e nossos corações mais acelerados, mais confusos. Mas a gente precisa crer que sobre esse planeta e sobre todo o universo existe um comando de paz e de amor, de sabedoria, que vai, prometeu nos levar até a casa do Pai, que se disse o caminho, a verdade e a vida. E é isso que hoje aqui a gente está procurando. É preciso que acalmemos o nosso coração, que nessa avalanche de mudança que está acontecendo, nessa reforma desse planeta maravilhoso, onde serão derrubados pilastras, onde se fará muita poeira, onde se fará muito entulho, a gente precisa estar seguindo aquelas palavrinhas do Cristo: vigiar e orar, para que essa poeira não perturbe a nossa vida, para que esses entulhos não sejam tropeços para nós. Graças a Deus estamos aqui, nessa busca constante. Saímos de nossas casas, estamos aqui e vamos agradecer. Hoje nosso irmão Jonathan vai falar sobre a lei de causa e efeito. Olha só, a lei da retribuição. Então é isso aí. Vamos aguardar as palavras do nosso irmão, que ele seja inspirado pela espiritualidade da casa. Nosso irmão Guilherme esteja conosco aqui, em nome de toda a casa. Que Jesus esteja conosco, nossa Mãe Santíssima. Então vamos dar início às nossas tarefas. Pai de infinito amor e bondade, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje e perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos odeiam. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja. Senhor. Bom dia. Nosso evangelista, que a paz do Mestre esteja conosco. Na verdade, a paz de Jesus sempre esteve, sempre está conosco. Porque o nosso processo aqui é construir a nossa própria paz. A partir do momento que nós começarmos a construir nossa paz, através do mecanismo da lei, nós mesmos geraremos sintonia com a paz do Mestre. E, consequentemente, haverá reciprocidade, haverá comunicação de pensamentos, de sentimentos, de vibrações e remissão. Nós vamos sentir a paz do Mestre. Bom, todas as vezes nós somos convidados a estudar o Evangelho e a estudar mesmo, e, consequentemente, a praticar aquilo que nós estudamos. Sempre que nós nos colocamos diante de um tema, somos convidados a um tema, nós paramos e ficamos refletindo acerca desse tema, acerca do propósito, do motivo pelo qual nós somos convidados a dialogar, a refletir, a estudar o tema. Porque nós sabemos muito bem que não existe acaso quando se trata da lei divina e quando se trata da verdade. Tudo que nos vem é com um determinado motivo, consequentemente, com certeza, é no momento certo e oportuno para a aplicabilidade da nossa existência. Isso nós temos que ter certeza sempre. E quando nós falamos isso, quando nós pensamos isso, nós paramos a refletir. E, consequentemente, claro, ao refletirmos por nós mesmos, nós começamos a tirar nossas próprias conclusões. As nossas conclusões, de acordo com
nosso ponto de vista. Ponto de vista esse que naturalmente é criado, desenvolvido pela nossa maturidade intelectual e pela nossa maturidade espiritual. Isso é natural. E todas as vezes nos paramos para refletir com nossos próprios botões, nós refletimos com a nossa experiência. E é claro, diante das notícias que temos da espiritualidade, nós ainda somos crianças espirituais. Muito temos que aprender, muito temos que praticar e adquirir de valores morais para aí sim, como nós citamos na ideia inicial, termos essa reciprocidade, essa sintonia com a paz do Mestre. E não é aí que nós concluímos o objetivo na crença inicial, o famoso olhar, vigiar, porque todas as vezes que nós refletimos, com o nosso próprio mecanismo de pensamento, com nossas experiências, podemos ter, segundo a espiritualidade, certeza que não estamos na profundidade da verdade. E é por isso que nós devemos sempre buscar, nos recorrer a alguém que sabe muito mais do que nós, que pode muito mais do que nós. E é por isso que sempre lembrado em todos os nossos estudos, em toda a nossa existência, que nosso poder e guia é sempre. O maior exemplo, o Espírito mais evoluído que pisou na Terra, que gera a maior sintonia com a lei divina e com Deus, é Jesus. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Mas há mais de 2023 anos, nós estamos falando dele. Nós estamos discutindo acerca dele. A doutrina espírita, com seu aspecto de filosofia, ciência e religião, nos aferramos em a ciência e a filosofia e ficamos muitas vezes discutindo interpretações, posicionamentos, reflexões acerca das palavras, né? Quantas vezes choramos, os olhos ficam marejados ao vermos as curas do Mestre quando encarnado. Estudamos as curas, vemos expulsar demônios, entre aspas, né? A grandiosidade do seu poder magnético ao ressuscitar Lázaro. Estudamos e lotamos as tribunas, lotamos as cadeiras das casas espíritas. Porém, quando nós somos convidados a refletir sobre o mecanismo dessa lei, sobre o mecanismo de funcionamento de todos esses aspectos fenomênicos que Jesus criou, quando nós vamos no cerne da exemplificação do que Ele trouxe para nós, nós esvaziamos as cadeiras. Nós fugimos, nós pegamos, nós corremos. E exatamente por quê? Porque quando nós vamos ver o exemplo, nós vamos ver a lei divina, o mecanismo que funcionou tudo isso, nós começamos a perceber que tudo que Jesus operou, como nós citamos na própria frase, teve que haver reciprocidade. Tem uma lei ali, que mesmo Jesus, como Ele mesmo disse, que não veio derrogar a lei, sim dar cumprimento. Existe um mecanismo da lei que nem Jesus pode infringir, nem Ele pode ir contra. E quando se fala dessa lei, nós falamos da lei divina. É a lei divina, a lei de Deus. A letra é feia, viu, gente? Não vai pegar a letra não, tá? É a lei divina, não é a lei dos homens, porque nós sabemos que a lei dos homens é mutável. Sabemos que a ideia da lei do homem é começar a ter referência da lei divina, porque nós compreendemos a lei divina. Nós começamos a perceber isso quando a gente estuda em profundidade as leis humanas. Mas nós sabemos que quem manipula e quem utiliza as leis humanas são humanos. Eita, então nós não podemos interpretar a lei divina, nem interpretar Jesus já do nosso ponto de vista. E esse é um cuidado sempre que nós pegamos um tema para estudar. Que a gente para e começa a refletir algo, penso assim, mas deixa eu ver aqui, deixa eu recorrer. Como que é a verdade? O que é que espíritos, pessoas que têm mais maturidade que nós, nos ensinam acerca disso? Nos ensinam acerca da lei, nos ensinam acerca da vida. Já que temos um seminário hoje e fala de defesa da vida.
Sabemos de várias benesses da lei divina, do amor divino, que nos possibilita reencarnar, que nos possibilita repetir, que nos dá inúmeros mestres, como nos diz lá no Jesus no Lar, psicografia de Chico, inumeráveis são os mestres que estão no seu caminho. Temos inúmeras obras e livros, a casa que nos oferece um seminário, vários trabalhos, várias oportunidades de instrução. Agora, tirar proveito de tudo isso depende da individualidade, depende de nós. Podemos passar horas numa casa espírita, dias, anos, séculos e pouco aprender, como também podemos ficar minutos e muito aprender. A qualidade depende do esforço. É-nos ofertado o melhor, porém quem lança a mão e aproveita esse melhor somos nós. Eu sempre me lembro, na verdade, com certeza, meu anjo guardião bateu na minha orelha, então tá porque famoso por entender. Do aluno consolador, quando o Emmanuel fala que a nossa maior responsabilidade, na verdade, o nosso dever, na verdade, é diante de tudo percebermos as nossas responsabilidades. De tudo. Porque a partir do momento que nós começamos a perceber que nós somos responsáveis por várias coisas, inclusive nos comportar diante dessa lei, em equilíbrio com ela, nós começamos a parar de pesar, julgar e de perder tempo. Não buscamos simplesmente interpretar a lei e trazer vários aspectos, várias posições diferentes, vários ângulos diferentes de interpretação. Mas nós vamos no espírito da letra e extraímos a lição que nós necessitamos aprender com aquilo. A gente sempre gosta de ouvir histórias de Chico, de Divaldo, por exemplo, e muitos de nós temos na gargalhada, né? Do Divaldozinho, o homem de cadeira do Chico, o homem de cadeira do Divaldo. Poucos de nós têm a capacidade de entender o que ele está querendo ensinar para nós. O que Jesus está querendo ensinar para nós. E quando nós somos convidados a falar, principalmente dessa lei, que é a famosa lei de causa e efeito, que é exatamente esse chamado de Emmanuel, nos chamar a responsabilidade. A lei de causa e efeito, que nós estudamos ela, a espiritualidade está querendo dizer, não é nos julgar, não é nos condenar, não é nos pesar, não é isso. A espiritualidade quer nos mostrar um mecanismo para entender os mecanismos da lei, que como Jesus mesmo falou, ele não está falando de nós. Se ele, que Jesus, o mestre da esfera crística, não conseguir derrubar, imaginemos nós. Jesus falou, dar, cumprir, então respeitar a lei, que a gente já cumpre com a lei. E falar de causa e efeito, é falar de responsabilidade. Porque até hoje, em uma de nossas viciações, na verdade várias, né, mas principalmente uma, que é muito comum, nós sempre buscamos a culpar alguém pelas nossas intempéries. Sempre foi assim. Culpamos o nosso pai, a nossa mãe, nosso avô, nosso vizinho. Como diz Freud, é a culpa da mãe, né? Brincadeira, não é bem assim não, mas é só um exemplo de educação. A culpa é do meu vizinho, a culpa é do patrão, a culpa do presidente, a culpa do governador, a culpa do mundo, a culpa do líder, não é assim? E a culpa é de Satanás, né? A culpa é sempre de Satanás, a culpa é sempre dele. Todo mundo vai acontecer, a culpa dele. Causei tumulto no meu lar, cheguei no meu lar, gerando desequilíbrio, eu briguei com minha esposa. A culpa é dele, a culpa é do meu obsessor, não é assim que a gente faz? A culpa é sempre do outro. E esquecemos que o próprio mestre, já aquele exemplo, modelo guia, vamos nas palavras dele. A gente vê um cisto no olho do nosso irmão, mas não é trave que é lã. Por que Jesus está falando isso? Jesus está condenando a gente? Ele está mostrando o mecanismo da lei. É a lei. Jesus está mostrando para a gente como que funciona a lei divina. Ele está indo no espírito da letra, na essência da letra.
que nós nos perdemos nos aspectos fenomênicos. Não é assim? Vemos lá Jesus na manjedoura e falou assim: nossa, que lindo, choramos, caímos em lágrimas. E Jesus está nos mostrando um aspecto da lei. O desapego à matéria. Tem vários outros, né? Mas só isso é forma de refletir. O desapego à matéria, a simplicidade, a humildade, o convívio harmônico do ser humano com a natureza. Nos mostrando que Deus nos dá tudo o que é necessário, que Ele nasceu de forma simples. Claro, nós sabemos, nós necessitamos do hospital, a sepsia, não é assim? Mas Jesus mostra para a gente que é possível viver o mundo de forma simples, viver simples, desencarnar simples. Porque o que nós necessitamos para viver é pouco. É pouco. Mecanismo da lei. Toda a passagem de Jesus é exemplificação da lei. Nós somos convidados a refletir e entender esse mecanismo. Para, como nosso companheiro disse, nós tenhamos reciprocidade com a paz de Jesus, com a paz da lei. E quando nós falamos de causa e efeito, nós chamamos a atenção, e como nós falamos, esvaziamos a tribuna, por quê? Porque vai contra o nosso orgulho, fere o nosso orgulho. Nós percebemos que, na verdade, tudo que está errado, que não está errado, é claro, mas tudo que nos acontece é feito de uma causa que eu gerei. Aí o que acontece é assim: eu estou acostumado, né, viciado. A culpa é de Satanás, a culpa da minha mãe é fácil, né? Culpar alguém, porque me faz cruzar os braços e esperar que alguém resolva. É assim que funciona. Aconteceu um erro no meu trabalho, qualquer problema que tiver, eu quero culpar alguém para que eu não tenha responsabilidade de reparar. Porque alguém vai lá resolver. A culpa é do meu colega de trabalho, a culpa é do meu patrão, não é assim? Porque assim eu cruzo os meus braços e falo assim: a responsabilidade é dele. Olha que interessante. E quando Jesus fala, começa a perceber e focar. O foco não é o outro, o foco é a trave dos seus olhos. Ele fala o seguinte: o culpado é uma causa que você gerou. Noção de responsabilidade. E quando ele diz isso, ele fala assim: opa, muda, repara. E é esse é o mecanismo e a oportunidade que nós temos na reencarnação. Porque o nosso propósito ao reencarnar não é ficarmos admirando as coisas do Mestre, assim como não é o propósito aqui na Casa Espírita. Ficar admirando os efeitos fenomênicos que Jesus fez. Falar sobre mediunidade, entender que a gente comunica com o plano espiritual. Olha que fantástico. Nos matricularmos para sermos psicógrafos, né? Escrever livros. O nosso propósito real é entender o mecanismo da lei para que nós pratiquemos a lei. A prática da lei é a essência. A reharmonização com a lei é o nosso propósito na reencarnação. Claro, nós vamos sim. Muitos de nós escrever livros, muitos de nós fazer obras fantásticas, vamos participar da mediunidade, claro. É oportunidade de trabalho, devemos lançar mão. É impossível nós nos tornarmos experiência em qualquer área sem prática. É impossível. Impossível. Porque ninguém nasce sabendo. Capítulo Gênios do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem são gênios? São pessoas que Deus pegou a sabedoria e enfiou na cabeça deles e falou assim: está aí, prontinho. Não. São pessoas na pauta das reencarnações, escolheram um ramo de conhecimento e dedicaram ferrenhamente. Perderam noites de sono, reencarnações, ao invés de sair para falar nos livros, no campo da experiência, estudando, trabalhando, e foram repetindo vários anos. E é claro, quando a pessoa que praticou qualquer área durante 1000 anos é muito superior à experiência do que a pessoa que começou hoje. É natural. Os gênios são esses. São essas pessoas que praticaram mais. Então nós temos que entender que exige trabalho, esforço e dedicação. Não basta apenas entender que existe uma lei que nós temos feito,
Não basta apenas entender sobre a reencarnação. Nós temos que saber o motivo pelo qual existem essas leis. Por que eu estou sob os cuidados dessas leis? Como eu posso, isso é interessante, entendendo essa lei, mudar a minha situação? Porque conhecer apenas não basta. Posso estudar o que for, o gênio, por exemplo. Fico lá 30 anos estudando a área nos livros. Tem uma biblioteca gigantesca que tem 2.000 livros. Se eu não pegar esse conhecimento e colocar em prática, nada altera a minha existência. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Entro numa faculdade, estudo medicina durante 40 anos, pego meu diploma e penduro na parede e fico lá deitado na minha cama vendo filme. Eu vou ser médico? Impossível. Impossível. É o famoso, né? Estuda e experimenta, né? E vai experimentando, experimentando, até dividir experiência. E assim o mecanismo está ali. E falar de causa e efeito é falar de uma lei que está ali, nós observamos e vemos o tempo inteiro. Porém, até hoje, muitos de nós culpávamos o outro. E agora nós somos convidados a perceber que somos nós a causa de todas as atrocidades que existem no mundo. Todas. Nós culpamos o nosso companheiro lá dos países causando guerra e esquecemos que por uma lei de sintonia nós estamos em sintonia com o planeta Terra. Culpamos o nosso presidente pela corrupção, nossos governadores, nossos irmãos, e esquecemos que nós geramos sintonias com o país, Brasil. Olha que interessante. Ou será que a gente acha que a gente é jogado aqui como se fosse assim, né? Igual a cegonha, né? Você vai passar com o bebê e deixa cair no Brasil. Bom, acaso? Não existe isso. Existe lei. E uma lei que nos coloca em um meio que nós temos experiências similares. Experiências similares. Temos algo a reparar. Se eu ocorrer um erro, eu tenho que o quê? Assumir minha responsabilidade e repará-lo. E é aí que o mecanismo da lei. E é aí que o mecanismo que a espiritualidade nos convida a entender, a perceber. No capítulo do Álbum dos Mensageiros, lá no capítulo 11, 12, 13 mais ou menos, o irmão nos conta sobre a queda que ele teve na reencarnação. E ele fala que ele reencarnou, ele foi estudar a era do Espírito, começou bem, começou a trabalhar bem, de repente se perdeu na letra. Estudo, e todos sem prática, desencarnou em processo obsessivo. Para ter que reencarnar de novo. Reencarnar para praticar o que aprendeu. Estamos condenando ele? Não. Não é esse o mecanismo. É entender o que ele fez, para que nós façamos como ele fez. Claro, estudar, com certeza, tem que estudar muito. Tirar sempre o lado positivo das coisas, claro. Mas não somente estudar, como aliar o estudo com a prática. E a prática nos leva à perfeição, né? Como dizem algumas pessoas, falam, a prática nos leva à perfeição. A prática com o estudo, com a interpretação, com o entendimento antecipado. E é por isso que nós somos cuidados de estudar o tempo todo, e percebermos, entendermos e esmiuçarmos o Evangelho, para que nós possamos adquirir uma prática nova, mudando as causas que nós produzimos no passado. E para isso aqui, nós vamos lançar a mão. Claro, senão vai ficar assim, isso é o que o João falou, hoje eu não falo não. Confesso para vocês, confesso mesmo, que essa semana nós estávamos estudando essa passagem. Juro para vocês, chegou uma hora que meu olho chegou a marejar. Eu estava vindo agora no carro pensando e o olho marejou. Porque nós percebemos que nós pouco praticamos. Geramos sintonia de entendimento, porque vocês não pensam que a espiritualidade vai chegar aqui e trazer um conhecimento na minha cabeça que eu já não tenha tido lá atrás. Com certeza já tivemos essa situação, ou no espiritual ou na terra. Então é algo que eu já tenho capacidade de perceber, assim como todos nós. E a gente não é perceber na casa espírita, não, é perceber lá fora, no dia a dia. E fatalmente, quando a gente para pensar
Que a gente começa, estuda, vê lá, causa e efeito, reencarnação. Você vai ler? Você tem que parar. Peraí, mas como está sendo a minha vida? E quando eu faço isso, eu chego a manejar. Porque eu começo a perceber que do 100% que eu leio, eu não pratico 1%. Porque não adianta nada refletir depois eu passo o momento. Não repara. Então o nosso mecanismo aqui é entender para praticar diariamente. E aí que é o mecanismo, é aí que faz doer. E aí que muitos de nós espíritas, muitos de nós cristãos, fugimos do trabalho nesse feito. Porque o trabalho não é externo. O trabalho é interno. E quando o trabalho é interno, o orgulho e o egoísmo falam mais alto. E aí nós choramos. E aí nós amarguramos. E aí nós voltamos a culpar o outro. Arrumamos fugas para fugir das nossas responsabilidades. Olha que interessante. E se você foge de uma responsabilidade hoje, chegará o tempo que você terá obrigatoriamente que reparar. Não adianta. Não adianta. Ou hoje, como Jesus disse para o nosso querido irmão Emmanuel, né? No nosso linguajar, ou você vem comigo hoje, ou você vem no limiar dos séculos. O que ele está falando? Ou despertem agora, com a doutrina na mão, com o evangelho na mão, com o mundo nesse mundo. Isso nós vemos que aconteceu no processo de regeneração mesmo. Está acontecendo. É isso mesmo. Obras póstumas. Nos fala isso. Obras póstumas? Sim, obras póstumas. Esse mecanismo nós vemos aí no mundo é natural. Eu não vou ficar, nossa, que bacana, que lindo está acontecendo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte: é um processo natural. É um processo comum. Nós percebemos que o mundo começa a se balançar em suas bases, sacudir as suas bases, porque é natural. Porque é preciso nós percebamos que está sujo, que está errado, para que modifique, senão nunca modifica. Nós precisamos perceber que corrupção, no menor dos hábitos, é ruim. Nós temos que perceber as nuances máximas da corrupção como as mínimas. Porque se não nos cabe mudar o todo, que nós mudemos aquilo que nos é possível. Nós precisamos perceber os erros que cometemos. Não para julgar e condenar, para o quê? Para reformular. Estou lá fazendo uma prova depois de um ano de estudo. Não é assim? São 3, 4, 5 provas semestrais. É para que o professor me condene? Para que eu seja reprovado? Para me punir? Não. É para que eu veja o meu nível. Não é assim? Veja o meu nível, para que eu, observando o meu nível, fale assim: opa, esse ponto aqui eu estou frágil, isso aqui eu estou bom. Eu estou mais ou menos. E aí eu crio um programa de estudo dentro das minhas dificuldades. Sempre isso. A prova é isso. É para mim avaliar, para entender o meu nível. Com o propósito de ficar triste, magoado, depressivo? Não. Com o propósito de criar um programa para que eu me melhore. É por isso que nós hoje o guardião vem e fala assim: opa, intuição, calma aí, calma lá. E eu parei e fiz, já viu que essa reflexão naquele momento assim: nossa senhora, que para assim. Somente isso não é para me condenar e pesar, não. O sentimento desse é outro. É para que eu pare, reflita e mude o comportamento. Se eu não mudo o comportamento, posso orar, clamar, implorar, bater o joelho no chão, vir na casa espírita, posso fazer o que eu quiser. Se não mudo a causa, o efeito permanece o mesmo. O mesmo. Não adianta. Se eu não mudo o meu eu, a minha intimidade, meus pensamentos, meus sentimentos, minha postura de vida, eu posso implorar,
o que for, como for, para quem for, que o efeito é o mesmo. Só muda o efeito se eu mudar a causa. Posso ir no melhor médico que existe no planeta. Isso a espiritualidade nos ensina. E meu orelha queima. O melhor médico do planeta. O melhor cirurgião. Se eu estou com um problema no organismo, e normalmente o corpo, nós sabemos que, como o companheiro diz, é tira da alma, né? É o reflexo do seu sentimento, do que é do seu espírito. Posso ter a atitude que for, o melhor cirurgião, ele transplanta meu coração. Se eu não mudei meu sentimento, que é a causa, minha experiência, se eu não mudei, vai bombardear, afetar e desequilibrar o meu novo coração. Posso desencarnar e reencarnar de novo. Meu coração virá com o mesmo problema. As doenças genéticas, segundo a espiritualidade. Apesar que quando nós estudamos sobre as doenças genéticas, nós sabemos que um espírito, pelo seu acentrado valor moral, pode mudar isso, claro. Porque o espírito que agrega as moléculas para constituir o seu corpo físico. Tem auxílio da espiritualidade, mas é ele quem? E é ele quem administra também. Somos nós que administramos os 70 trilhões de células do ano de 180 anos. Somos nós que administramos. Se a gente faz uma boa administração em equilíbrio, saúde. Se a gente não faz, enfermidade. É isso que a espiritualidade ensina pra gente. Há uma doença genética da minha família, problema cardíaco. Aí eu começo lá dentro, muda a alimentação, vou praticar atividade física, né? Manter uma vida saudável e tal. Mas a causa é isso. Claro que eu tenho que aliar a isso, né? Que eu posso preocupar com o meu valor moral, quando eu sou cultura, eu vou ter um problema cardíaco. Natural. Normal. A causa está no meu pensamento, na minha experiência. Se eu mudo a minha experiência, eu melhoro o efeito. Então eu começo a praticar atividade física, melhorar a alimentação, descanso necessário, mas também começo a controlar o meu estresse. Começo a controlar os meus impulsos enérgicos. Começo a disciplinar minha reação. Segundo a espiritualidade. Jonathan faz isso? Vocês me acompanharam no plano espiritual, gente. Eu falo assim, meu Deus do céu, estou cagado. É triste, mas é verdade. É verdade. Quando nós estamos lá no mundo maior, quando nós estamos o tempo todo falando de evangelho, estudando o evangelho, por isso que a gente aproveita essa oportunidade, porque a oportunidade a gente está estudando. Você traz uma coisa nova na sua mente e você tem uma chance maior de se lembrar no seu dia a dia. Às vezes a gente lembra. Estou estudando, por exemplo, sobre causa e efeito, com certeza, essas últimas semanas ali, ó. O que aconteceu na minha vida parei de 20 anos. Pessoal, eu tenho que mudar um comportamento aqui, senão vai dar problema. Mas deixa eu afastar o estudo uma semaninha, 2 semaninhas, um mesinho para vocês verem. Fatalmente, eu vou a cometer erros. Estou me condenando? Não. Estou entendendo que as causas que eu gerei no passado, o erro, são muito mais experienciadas, muito mais repetidas, do que as causas que eu pretendo gerar agora, que é o quê? A exemplificação da lei. É como se fosse assim: pratiquei durante 50 mil anos. 50 mil anos. Como você tem um exemplo, a prática da medicina. Se eu fosse estudar a medicina nessa encarnação, eu sou doente, só exemplo. Tem nada a ver com medicina, minha área, tá? Eu gosto da medicina porque a gente sempre olha as posições, né? Mas é só exemplo. Se eu for estudar medicina nessa encarnação, pode ter certeza, eu vou rapidinho aprendendo aquela famosa aluno que aprende fácil, né? Só de ver assim, gênio. Mas se eu for tomar essa inclinação para ser engenheiro, meu amigo, eu vou cortar, dobrado, vou sofrer. Porque eu não tenho experiência nenhuma na engenharia. Mas eu faço cirurgia de corpos, então engenharia orgânica. Mas não tem nada a ver com a engenharia civil. Tem tudo a ver, mas eu falo assim, na prática humana, né? Eu vou ter que praticar as mesmas coisas com o mesmo esforço. Quer dizer que eu não tenho experiência? Que eu sou burro? Não, eu não sou burro. Quer dizer que o meu campo de instrução agora é outro.
E se é outro, eu vou ter que passar pelas mesmas intempéries do aprendizado, da mesma forma que eu passei em outra experiência. E aí eu me julgo melhor do que o outro porque eu sou bom na minha profissão. Nada a ver, né? Cada um é bom naquilo que faz. Não é verdade? Olha como o conhecimento nos faz pensar na vida diferente. Estou lá no meu campo, sou exímio na profissão. Escrevo um livro, sou doutor, estou falando assim, sou eu não estou com isso mesmo. Na minha área, o mundo é somente uma área específica. O mundo é um torneio de coisas. Por melhor que eu seja na minha área, como diz a espiritualidade, né? Por melhor, mais experiente, por melhor que você seja, sempre vai haver alguém melhor. E pior, mais interessante, não pior, mas mais interessante, aquilo que você conquistou, você nunca seria capaz de conquistar sozinho. Quem é capaz de ser alguém sem auxílio de pessoas? Impossível. Nem está aqui nesse momento estudando aqui, não seríamos capazes. Ou alguém que construiu a cadeira está sentado, construiu um prédio que está cuidando dos seus dedos, construiu um carro, desenvolveu o conhecimento do automóvel, as roupas, a alimentação. Alguém que plantou, que comeu hoje? Colheu? Pegou? Não. Estamos em comum o tempo todo em convívio, o tempo todo dependendo uns dos outros. E nós temos que perceber isso, e ao perceber isso, nós começamos a desenvolver sentimentos necessários para dominar esse nosso ego e orgulho, e percebermos, entendermos que tudo que nos ocorre realmente é culpa nossa. Tudo. Isso traz mecanismos, quando Jesus ensina paciência, tolerância, perdão, humildade, simplicidade, ele está ensinando mecanismos para a gente dominar o nosso entendimento, dominar o nosso espírito, adquirir experiências, para que quando chega um conhecimento como esse, a gente não fala assim, não, que isso? Não, a culpa é do meu vizinho mesmo, só da doutrina. É o que muitos de nós fazemos, né? Meu esposo estou falando que eu sou culpado da situação, mas cara, é um péssimo expositor, né? Vestíbulo, fala sobre virtudes, enquanto fala do belo, do bonito, né, da maravilha, do plano espiritual, nossa, agora ele fala assim, meu amigo, você está sofrendo porque a culpa é sua, eu achei que é isso. Ele é ruim. Mentira, é mentiroso. Porque está mexendo na minha intimidade, olha o mecanismo. Então, praticar a humildade é amolecer o nosso ego para que nós tenhamos maturidade para um momento como esse. Que a doutrina vem, isso eu não estou falando não, porque o Marília também queima, tá? Quando a espiritualidade vem no plano espiritual, fala assim no livro assim, meu amigo, está difícil, é nosso, está sofrendo, tá? Aí a gente foi pensar, né? Não, meu obsessor, mentor, está acabando com a minha vida, meu pai. Aí o mentor falou assim, não, meu irmão, não é ele não. Você, com todas as causas que você gerou, você está colhendo agora os reflexos disso. Se eu percebo isso, já tenho esse sentimento, eu aceito, reflito e começo a mudar meu comportamento. Se eu não trabalhei esse sentimento sem intimidade, humildade, paciência e resignação, eu não aceito. Eu não aceito e continuo dando burro em ponta de faca. E fatalmente vou continuar a sofrer. Porém, a espiritualidade é maravilhosa. O que ela faz com a gente? Ela nos mostra a realidade, mas também nos mostra o mecanismo, as ferramentas da lei divina, que é a lei de amor. Porque Moisés trouxe a lei de justiça. Não é justo eu reparar o erro que eu cometi? Outro erro nosso, gente, é justo o outro reparar o erro dele, mas eu não, né? Eu tenho que ser auxiliado, o outro não, o problema do outro. É assim que a gente faz. Egoísmo. Paremos com isso. Se é justo para o outro reparar o erro que ele cometeu, é extremamente justo que eu também repare os meus erros. É natural. O que vale para o outro, vale para mim. E tem que ser assim. Porque nós temos mania de condenar o outro e não nos condenamos. O outro é errado.
Errou porque é burro. Errou porque é um espírito trevoso, não é? Eu errei porque eu sou pobre e coitado. Porque eu não tive auxílio. E todos nós temos. Não, eu errei também porque eu sou ignorante. Se vale para o outro, vale para mim. E eu vou mudando esses conceitos. Quando nós começamos a pensar assim. Antes eu falava que o outro era burro, o outro é ignorante. Como eu erro, eu falo assim, não, o outro não tem experiência. Olha o mecanismo. E é esse o entendimento. O outro errou porque não tem experiência. O outro errou, ele teve auxílio? Teve. Mas talvez não teve o meu auxílio. Deixa eu me auxiliar. Aí eu falo da lei de caridade. Olha como as leis caminham todas juntas. Caminham todas juntas. Não tem como falar de lei de causa e efeito. Você fala de evolução, reencarnação, lei de caridade, lei de amor, lei de justiça. Não tem como, é impossível entender. O outro errou, lei de caridade. Então deixa eu ir lá, auxiliar. Ô meu amigo, você errou. Vem cá te ajudar. Olha o convívio. Eu condeno e julgo e peso. E olha como a lei é maravilhosa, falando de lei de causa e efeito. Quando eu faço isso, quando eu vejo o outro em erro, quando eu vejo o outro colhendo os efeitos das dificuldades que ele está passando, eu vou citar as referências que eu falei daqui a pouco, tá? Ele está desenvolvendo. Quando eu vou lá, com um sentimento de amor, querendo auxiliar mesmo, parar mesmo, e vou lá e auxilio meu irmão a reparar os erros dele. Quando eu vou lá no meu dia a dia dar palavras de estímulo, de paciência. Quando no meu dia a dia eu pratico bem todos os aspectos possíveis, procuro reparar as situações, procuro ir contra mim o tempo todo, ser otimista, orar com frequência, dar bom exemplo de caridade, de paciência e vencer esses aspectos, essa sintonia que eu tenho com a corrupção, com a maledicência, com todas essas vicissitudes, eu passo a ser bom exemplo. E aí, os efeitos de tudo que eu gerei impactados não somente pela lei de justiça, que sempre é pelas duas, né? Lei de justiça e amor, mas mais enfaticamente pela lei de amor. E aí vem aquela famosa passagem do Evangelho: o amor cobre uma multidão de pecados. O propósito da lei, gente, não é punir. Tiremos isso da cabeça. Eu estou falando inclusive da lei humana. O propósito não é punir. O propósito é falar o que é certo e o que é errado. E dentro disso fala o seguinte, ó: acertou, vive harmonicamente, tranquilo. Sai da sua casa, volta para sua casa, trabalha, vive tranquilamente. Infringiu os limites legais, desarmonizou com a lei, há ali uma sanção para que você aprenda. Tinha instrução, o amor não aprendeu, vem a punição para que você veja que gera um sofrimento, gera um desgaste que você tem que reparar, para que você não volte a, olha que interessante, para que você não volte a errar. Entendeu o mecanismo? Instrutivo é ensinar. Qual é a postura correta, qual é a postura errada. O propósito da lei é esse, inclusive da lei divina. Então, se eu aprendi, vem a lei de amor. Na lei humana, abranda. Na lei divina, a misericórdia divina também abranda a situação. Uma situação que eu deveria passar muitas vezes sozinho, que eu deveria sofrer uma reencarnação inteira, que eu deveria sofrer ao extremo, acaba sendo o quê? Atenuada, porque eu aprendi. O mecanismo é aprendizado, não é punir. Não é punir. O mecanismo é aprender. Se você aprendeu, a lei de amor vem e abranda a situação. Aí eu venho na casa espírita, recebo um passe magnético, recebo a cura física. Vai a espiritualidade do meu lar, amparo o meu lar para equilibrar o meu lar, porque eu estou aprendendo. Entendeu o mecanismo? Sou colocado em situações de um praticamente difícil porque eu gerei sintonia. Gerei sintonia. Porque eu sou uma pessoa perigosa, pequena, chata, enjoada, assim. Se eu continuo sendo, o que
a espiritualidade vai fazer do meu lado? Vai chegar lá, vai olhar para a situação, vai esperar. Com que eu gere sintonia. Se eu estou aprendendo a ver a espiritualidade, tem um campo gigantesco de trabalho. É mais ou menos um médico. Tem uma pessoa conhecida minha, não vou nem falar o nome, que é muito interessante. O pessoal fala que ela é muito brava, que é muito chata, só que não. Ela é uma pessoa de um coração fantástico. Só que ela chega para a gente e fala assim com você, na área de saúde: ó, minha mãe está com problemas sensatos, tem que educar isso na sua saúde, na sua alimentação, educar isso no seu ato diário, tomar esse remédio, mas tem que mudar vários aspectos espirituais, tá? Ela vai nisso, e nem espírita, ela vai nisso. E fala. E vai a pessoa lá. Volta 10 vezes com esse problema. Interessante. Ela chega assim e fala assim: ó, você está fazendo isso? Está tomando remédio? Não, não estou não. Aí ele chegou com uma pessoa e falou assim: então faz o seguinte, eu vou te dar o telefone de uma funerária que eu conheço, já compra o seu caixão. O que é isso? Não pode. Te dei aqui o relatório, o que você precisa fazer. Você não está com medo de nada, você vai morrer. É normal. Então vou te dar um telefone ao funerário, você já compra o seu cartão, o caixão, porque senão vai dar problema para os outros. Mas não é mecanismo? Pensa que a gente vê. Isso é maldade? Depende, eu não falaria dessa forma, né? Mas dá para entender. Dá para entender. A espiritualidade vem falar com a gente assim: ó, meus irmãos, a culpa do problema da sua casa é sua também. Tenha paciência. Ora, estuda. Desse que eles falam até brando, né? Suave, né? Tem uns mentores que falam José Grosso, eu adoro José Grosso. Faça isso, estuda o Evangelho, muda seu comportamento, muda o seu pensamento, não é assim? E a gente vai para casa. E faça o contrário. Esquece o Evangelho, esquece orar, esquece. O que vai acontecer no meu lar? Vai ter paz? Não. Caso de 10ª vez nos domínios da mediunidade, lembra? Auxílio, volta para a bagunça. Auxilia a espiritualidade da casa espírita, volta para a bagunça. Auxilia, volta. A espiritualidade fala assim: ó, chega, vamos cessar. Porque o indivíduo tem como aprender pelo livre-arbítrio, mas também pela lei de causa e efeito. O livre-arbítrio dele, ele poderia ter modificado suas ações antes, não quis. Então, deixar que a natureza esvazie o cálice. Deixe ele repetir, até que caia num problema complicadíssimo, como nós entendemos na parábola lá do filho pródigo, em que ele vai: meu Deus, o que eu tenho que fazer nessa situação? Ele vai despertar, e quando despertar, nós voltamos de novo. E reiniciamos o trabalho. Nunca somos abandonados, esqueçam isso, nunca, em momento algum. O que a espiritualidade faz é porque não tendo campo de trabalho, simplesmente o quê? Afasta. Não tem como fazer nada, como eu falei. Como diz o ditado, né? Quando um não quer, Deus não briga, não é? Mas eu estou lá com 100 pessoas, todo mundo quer brigar, o que eu vou fazer ali? Impossível. Não tem como fazer nada. Eu preciso que as pessoas entendam essa necessidade de que não é bom brigar. E a partir daí eu tenho alguma coisa para fazer. É assim que a espiritualidade age em nossa vida. É assim que a lei permite que eles ajam. Não é porque são sedentistas, não. É porque a lei. Meu livre-arbítrio é inteiramente e infinitamente respeitado. Eu preciso entender isso. E quando eu começo a perceber e entender isso, eu começo a perceber que eu estou com a faca e o queijo na mão. Estou com tudo que eu preciso. Tudo. Lógico que eu sou extremamente imediatista. Quer que o negócio aconteça assim, né? Eu sempre lembro do Harry Potter, né? A varinha. Que razão. Até confundi, né? O ditado de bruxaria com mágica. E a espiritualidade fala pra gente. E é isso dos assuntos também. A gente é acostumado a ser preguiçoso, né? Escolhe pro outro, né? Não existe milagre, existe trabalho. Quando ela fala isso pra gente, aí eu já começo: você até por isso, mas não. Vou ter que me esforçar, vou ter que mudar. Não é assim que a gente faz? Sobre cada um segundo das suas obras. Quanto mais esforço eu faço, mais eu recebo da lei. Quanto menos esforço, menos eu recebo. Vejo meu companheiro ter todas as benesses possíveis, materiais, espirituais, né?
ele fez por onde. Eu tenho que ficar focado nisso, não. Se eu quero melhorar a minha vida, eu preciso ter um esforço também. E sempre uso as profissões como exemplo para a gente poder entender que é uma coisa que todo mundo faz, né? Vejo lá, o meu vizinho tem uma casona gigantesca. Sai todos os dias para trabalhar de terno e gravata, carrão, assim. Viagem de férias. Tem férias. Cancún, estou falando só exemplo, tá? Só exemplo. Financeiramente, que não é nosso foco, mas tranquilo. Eu falei assim, nossa, Deus é tão bom com ele. Deu tudo para ele, não é assim que ele faz? Oh, e começa a tentar. Aí a gente para e fala assim, opa, aí esse pedido não faz, né? O que esse indivíduo fez para conquistar? Muitas vezes pessoas na mesma idade que a gente estudou com a gente lá atrás. Aí eu falo assim, aí eu vou fazer a comparação. É isso que o estudante chama a gente, compara. Não é para poder punir, cobiçar o do outro, não. É para eu ter uma referência. Olha, que interessante. Eu lembro lá na escola, do primário, por exemplo, eu estava lá brincando com o Chico, matando aula, tal, e o indivíduo está estudando. Matava aula, veio para a quadra jogar futebol, o indivíduo está só andando, estudando. Fim de semana, saí com meus coleguinhas, estudando. Na adolescência, cantar, festão, happy hour, bobão, né? Que a gente faz careta. E lá estou, 10, 15, 20 anos. Aí eu paro e fico falando, oh, Deus deu tudo para ele. Não. Deus dá tudo para todos nós. Todos nós, indistintamente. Tudo. Agora, como a palavra dos 5 talentos. Um esforça mais, dedica mais, aproveita mais. Claro que ele vai receber mais. Natural. Normal. Uma pessoa que lê muito, é natural que ele tenha um hábito e aperfeiçoe sua capacidade de falar, de interpretar, de escrever. Normal. Nossa, certas pessoas escrevem tão bem. Nossa, Deus não me deu esse dom. Deu. A inteligência. Todos nós temos. Você aproveitou ele? Não. Então, meu amigo, o outro tem porque ele aproveitou. O outro não aproveitou, o outro não tem. Vemos os mentores espirituais no plano espiritual. Irmãos nossos em nosso lar. Irmãos nossos, como a mãe André Luiz, acima de nosso lar. Deus deu, não foi? Deixa eu ver, olha, Deus deu para ele, meu filho, que eu te amo. Outra não gosto mais ou menos. Não vai para mais para mim, não. Todas as potencialidades dadas para nós são dadas e foram dadas por Jesus. São dadas e foram dadas para todos os leitores que estão nos assistindo agora. Todas. A diferença de muitas vezes é que eles são mais velhos, né? Muitas vezes já estão mais tempo aí no trabalho. Muitas vezes tiveram mais esforço, como nós falamos do exemplo aqui da profissão. Dedicou mais, estudou mais, trabalhou mais, perdeu menos tempo. Está vendo o mecanismo? E nós estamos com um processo a ser feito ainda. E é claro, se eu quero me tornar um profissional como aquele na batata, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que sacrificar lá minhas noitadas, minhas diversões. Lá vai eu fazer o mesmo processo. E ser taxado da mesma forma que ele foi. Olha que interessante. Fanático, bobo. Porque a humanidade não compreende a responsabilidade ainda. Irmã fala para a gente na aula séria. Não só ele, a espiritualidade inteira fala com a gente. Nós ainda não assumimos as nossas responsabilidades. Quando a humanidade começa a assumir as responsabilidades, o mundo começa a equilibrar. Quando nós começamos a perceber que nós precisamos nos movimentar, fazer para ter, merecer, nós começamos a mudar o mundo. O mundo começa a se modificar. Nós só preparar e esperar ser feito. Mas a oportunidade é praticar, é fazer. E é claro que tudo demanda tempo. Tudo na vida. Tudo. E esse tempo é atemporal. Se você não pode chegar, por exemplo, falar que é um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, nós temos que pensar num dos 15 princípios, que é a imortalidade da alma. Está vendo como é possível pensar em masculinidade e pensar em tudo? Imortalidade da alma.
E sabe o que é interessante? Quando eu vou no quinto princípio de evolução, a espiritualidade nos ensina o seguinte: a evolução é contínua e ininterrupta. Não tem fim. Eu vou estar o tempo todo aprendendo. Jesus está aprendendo? Segundo o conceito desse Islã. Irmão, as velhas, os salvos, todos eles. Maria de Nazaré está. Então nós temos que entender que perceber isso agora é um impulso, expressão de responsabilidade, que vai nos fazer progredir infinitamente. Então é a base. Porque daqui a 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, que eu vou o espírito mais ou menos aí do nível, vamos colocar assim, não estou sendo otimista demais, né? Aí, eu vou tipo um espírito de condição de Emmanuel, eu vou ter que aprender e vou ter que mudar muitas das minhas causas. Quando for Cristo, provavelmente por muita causa que eu vou estar precisando mudar. Claro, em um campo muito superior que nós vimos na matéria, mas eu vou precisar mudar. Está vendo? Então, o tempo inteiro, nós vamos ter que estar modificando as nossas experiências, que é o que gera nossas causas, o tempo inteiro. Então, que eu me antecipe a isso. Que eu me antecipe. Que eu comece a perceber isso de antemão. É como preparar para a prova. Tem 30 dias para preparar para a prova. O professor me passa de antemão toda a matéria necessária para adquirir para passar para a prova. Para fazer a prova, vem. Se eu sou uma pessoa previdente, o que eu faço? Me mate para estudar no início? Não, porque eu vou acabar com o meu organismo, né? Crio um programa de estudo, né? Que eu tenho um momento de lazer. Olha, isso que a espiritualidade nos convida. Quando nós vamos do nosso lado, nós vemos isso. André Luiz trabalha com a André, tem um momento de lazer. André já está lá na sala, na área de lazer, não é? Ouvir música, só que reavia suas energias, não é assim? Eu crio um programa durante os 30 dias, para que eu chegue no 30º dia, tranquilo. Aí eu vou fazer a prova tanto com conhecimento, também com o meu espírito, o quê? Tranquilo, para eu estar preparado. Não, o que a gente faz? Deixa para o último dia, né? Aí chega na prova e desesperado, dá o famoso branco. Olha o que o nosso próprio organismo nos ensina. Deixa para a última hora. Fico nervoso na hora da avaliação. Não branco. Está vendo o mecanismo? Eu tenho que me antecipar. E quando nós estudamos essas leis aqui na Casa Espírita, o que a espiritualidade está fazendo é isso, nos antecipando os acontecimentos, para que eu me prepare antes. Então, se eu sei que oração é forma de mudança de comportamento, caridade, o amor verdadeiro, caridade despretensiosa, segundo a espiritualidade, é um mecanismo que abranda a minha causa. Se eu sei que meu passado é muito obscuro, cheio de vicissitudes, e consequentemente eu vou ter que colher isso, eu começo a lançar mão de todos esses mecanismos para que no 30º dia da prova eu chegue preparado, tranquilo, harmônico, e vá e passe pelo meu testemunho bem. Agora, se eu sou preguiçoso, ocioso e deixo esse negócio para a última hora, né? O que vai acontecer comigo? Esqueço tudo isso. E quando chegar no dia do meu colheita do meu testemunho, aí a chance de queda é gigantesca. Gigantesca. Então nós somos convidados a antecipar situações. Temos notícias do plano espiritual de companheiros nossos. Agora me esqueci do nome do livro. Está lá no carro, deixei no carro. De um companheiro nosso que vem na reencarnação, programado para perder o braço. Perdeu somente o dedo. Mas a espiritualidade fala, por quê, meu companheiro? Porque desde o momento que você encarnou, você escolheu essa prova. Você escolheu, por quê? Porque na vida passada, você pegou o braço do companheiro seu, enfiou no olho de cana e fez ele perder o braço direito inteiro. Então você escolheu perder o braço direito. Você escolheu para harmonizar com a lei. Só que, desde o primeiro dia que você conheceu o Espiritismo cristão, você viu o tempo todo modificando seus pensamentos, modificando suas ideias. Os mentores explicando para ele, tá? Na reunião mediúnica, explicando para ele. Ele estava textinhas para explicar para ele. Você foi mudando seu comportamento, praticando caridade, sendo otimista, paciente, tolerante, sempre com um pensamento bom, ensinando as pessoas virtudes, praticando a verdade, não instalando, mas praticando. O que a lei fez? O amor cobre a multidão de pecados. O que a lei fez? Para que eu vou tirar um braço de um trabalhador que tanto produz o bem?
o bem com o braço, ele vai praticar mais e mais e mais e mais bem, vai produzir muito mais. Então tira somente o dedo. Equilibra com a lei e continua o seu trajeto. Está vendo? O amor. Só que eles falam nessa lição, falam assim, meu Deus, ó, puxa de orelha. Um indivíduo que estuda e pratica, sem prática, sem mudança, aí o amor não cobre multidão de pecados. Nesse aspecto, né? De abrandar. Porque o amor, mesmo quando acontece com a gente a colheita, é o amor. Como nós citamos, eu aprendo com amor, eu aprendo com a dor. Mas é o amor exercendo. Porque o meu corpo é imortal. Então eu começo a perceber, quando eu percebo esse mecanismo, ao perceber esse mecanismo, eu começo a lançar mão desses meios. E lançando mão desses meios, eu vou já de antemão antecipando como que vai ser mais ou menos, lógico, só na hora que dá para ter certeza, mas mais ou menos meu resultado, como a prova. Estudo muito, eu posso ter certeza, eu posso não ir mal, bem normal, mas já aprendi. Porque às vezes tem intermédio do corpo, você pode ir mal na prova, né? O é natural. Mas você perdeu. Consequentemente, o esforço para a próxima é muito menor. Não é assim? Se me prepara bem para uma, por mais que eu fui mal, na próxima é muito mais fácil. Então já começo a antecipar as coisas e me antecipando, tudo sai tranquilo, tudo sai harmônico, tudo sai de forma equilibrada. E só para citar aqui como referencial, nós usamos aqui, ó, Livro dos Espíritos, questões 964, Mateus capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo suas obras, né? João capítulo 5, versículo 14 e 29, não mais pequeis, para que não ocorra algo pior. Todas as reflexões nós falamos, mudar comportamento, mudar atitude, e aí vai. Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, e fonte de a questão 160. Peguemos essas obras e vamos estudar. Tem muitas outras, porque tudo, quando nós pegamos as 14 obras de André Luiz Lau, o mundo, vida no mundo espiritual, a todo momento a espiritualidade está falando dos 15 princípios, lei de causa e efeito, lei de amor, verdade, todas essas leis, o tempo inteiro. Peguemos as obras, tenhamos o hábito de pegar, estudar e refletir em nossa vida e buscar praticar. Só assim, realmente, nós vamos participar e cooperar com a espiritualidade desse processo gigantesco que é a evangelização boa. Que Jesus nos ampare, nos auxilie, que nós tenhamos um ótimo domingo, que o seminário hoje seja muito proveitoso e que alguma coisa do que nós falamos possa nos ser útil para que possamos realmente, mudando esses comportamentos nossos, levar essa discussão para o nosso lar e mudar nós mesmos. Nós convivemos com pessoas que muitas vezes não desejam, não almejam o mesmo que desejamos, mas temos a certeza convicta que um dia desejarão. E o nosso exemplo é que vai antecipar ou facilitar ou ser um referencial para essas pessoas. Que Jesus nos ampare. Agradecendo o nosso irmão João. Vamos para os nossos recadinhos. Nós estamos programando a planilha de temas para o ano que vem. Então estamos pedindo sugestões para temas do ano que vem. Quem tiver sugestão, colocar na caixa que está na bancada, tá? De repente a gente quer ouvir algum tema que a gente ainda não ouviu aqui, né? Alguma elucidação de algo, né? Então, usem a intuição de vocês e façam os pedidos. Gente, hoje é dia do seminário, né? Todo mundo vai vir? Hoje, a nossa casa vai abordar o tema o aborto, a eutanásia e o suicídio sob a ótica do amor. Ninguém prescinde do amor para viver. Os palestrantes serão Rosilene, Renato e hoje eu não trouxe os óculos. Rosilene, Renato e... que é? Rosimei. Hoje não esqueci os óculos, saí correndo, né? A luz aqui me ofusca. Aí é um castelo. Gente, nossa campanha permanente de cestas básicas, a gente está sempre pedindo, né? Aqui em setembro a gente está precisando de açúcar, sal, farinha de mandioca, sabonete,
e a gente está sempre contando. Lembrou, está vindo para cá, lembrou de trazer alguma coisa? Um pouquinho de cada um, vai fazer muito. Nós temos aqui orientação para o culto no lar, é só procurar na recepção, atendimento fraterno, segundas e quartas-feiras, deixar o nome na recepção de 19 às 19h30, orientação espiritual às quartas-feiras, deixar o nome na recepção de 19 às 19h30 e aguardar no final da reunião. O abraço de luz, né? A gente comentou aqui da grande reforma que está acontecendo, né? Muita pilaça vai cair, paredes serão mudadas de lugar, e tem muito engenheiro sideral já chegando, tem muito arquiteto celeste chegando, e a gente precisa acolhê-los. De repente vai estar no meio da gente aqui, ó, gente de outras galáxias, né? Para ajudar na reforma. Então vamos acolhê-los e vamos ajudar. Pizza na casa. Pizza na casa não, é pizza em casa. Está vendo? Até a língua portuguesa está sendo ferida. Pizza em casa com a FEIME, 30 de setembro. Os pedidos poderão ser feitos até o dia 25/9. Frango com requeijão, calabresa, presunto, marguerita. Retirada das 15 às 17 horas na FEIME. Tá? Esses eventos aqui são eventos da manutenção da nossa casa. Tá? Então, a gente agora encerra, agradecendo a espiritualidade pela força, agradecendo essa hora de meditação, e que a gente possa levar cada palavra aqui ouvida para o nosso dia a dia e degustá-la em cada situação que nós passamos. Que Jesus nos acompanhe, que nossa Mãe Santíssima esteja sempre nos protegendo. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa caminhada. Que assim seja. Muita paz a todos.